Instituto OCP analisa comigo sobre os aspectos linguísticos da frase táxis não havia. Assinale a alternativa correta. A sentença possui um sujeito composto táxis, pois está no plural, ou o verbo havia está no singular, pois na frase não há sujeito, existe apenas complemento do verbo, no caso táxis. A frase está em sua ordem direta, ou seja, aparece primeiro o sujeito, depois o verbo, por fim o complemento. O verbo havia deveria estar no plural para concordar com táxis. O sujeito da frase é simples, por isso o verbo está no singular. Interessante que eles colocaram a ordem aqui, pessoal, táxis não havia. Mas o que nós sabemos? Na língua portuguesa, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que significa, professor, ser impessoal? Se ele é impessoal, ele não tem sujeito. Ele fica no singular. Interessante, o verbo haver como existir, ele não tem sujeito, fica no singular, mas ele tem objeto direto. Então, em táxis não havia, o verbo haver está como existir. Táxis não existiam, ele é impessoal, ele não tem sujeito, ele fica no singular. Portanto, observa, na letra A, a sentença possui um sujeito composto? Não. E mesmo que fosse o verbo existir, táxis não existiam, o sujeito seria simples, não é porque está no plural que será composto. Então, errada. Depois, pessoal, o verbo havia está no singular, pois na frase não há sujeito. Excelente, é impessoal. Existe apenas o complemento do verbo. Como assim complemento? Objeto direto. Na ordem, colocaríamos assim, né? Não havia táxis. O verbo haver não tem sujeito, táxis é objeto direto do verbo haver, verbo transitivo direto. Então, ele é complemento verbal. Portanto, letra B de Brasil. Na letra C, a frase está em sua ordem direta, não é verdade, não tem sujeito, pode riscar. Na letra D, o verbo havia deveria estar no plural para concordar com táxis, ele não tem sujeito, por isso não concorda. E na letra E, ou letra E, o sujeito da frase é simples, não há sujeito. Professor Andrezão com vocês e um convite, pessoal, extensivo está chegando. Vem conosco no